Bom, então, prosseguindo a aula sobre a formação das hemácias, sobre eritropoese, agora a gente vai trabalhar as características morfológicas dos eritroblastos. Então, aqui eu coloquei em sequência, o A é um proeritroblasto, o B é um eritroblasto basofílico, o C é um eritroblasto policromático, o D é um eritroblasto ortocromático, o E é um reticulócito e o F é uma hemácia madura. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a formação da célula vermelha, desde o seu progenitor, desde o seu precursor, que eu chamo de proeritroblasto, que é a primeira célula que eu consigo reconhecer que vai se transformar em uma hemácia. As células que antecedem esse proeritroblasto são células-tronco, que morfologicamente são idênticas. Lógico que elas já são especializadas em uma determinada linhagem, mas morfologicamente nós não definimos, nós não conseguimos diferenciar das outras. Tudo isso acontece a nível de medula óssea. Todas essas células a gente encontra na medula óssea, a não ser em casos patológicos. Em casos patológicos, eu posso encontrar esses eritroblastos no sangue do paciente. Por isso que é importante a gente saber a característica morfológica. Vamos supor, eu encontro a figura B ali, o eritroblasto basofílico. Aí eu olho e falo assim, que célula que é essa? Aí você tem que saber, não, isso aqui é a característica de um eritroblasto basofílico. E isso vai para o laudo. Então, eu preciso saber muito bem essas características, porque a nível de microscopia é isso que a gente vai visualizar. Antes de falar a característica de cada uma, eu gostaria, assim, que vocês observassem muito bem todas essas células, e o que que a gente já pode falar? Do A até o F, eu começo com uma célula grande e eu termino com uma célula menor. Então, conforme essa célula ela vai passando por estágios de maturação, ela vai diminuindo o seu tamanho. Outra coisa que é muito importante, lógico, a célula ela começa com o núcleo e ela termina anucleada, ela termina sem núcleo. Mais uma coisa importantíssimo, talvez uma das características que eu vou mais assim ficar batendo para vocês ficar falando, repetindo, repetindo, repetindo. O A, observem o tipo de cromatina do A. A cromatina do A é uma cromatina frouxa, é uma cromatina reticulada, é uma cromatina delicada, é uma cromatina de célula jovem. Por isso que no interior dela eu consigo visualizar os nucleolos. Dá para ver que tem dois nucleolos no centro? A gente vai sinalizar isso melhor nos slides posteriores. Agora, conforme essa célula vai passando pelos estágios de maturação, o B, o C, o D, por exemplo, eu já vejo uma cromatina completamente heterogênea. O que seria essa cromatina heterogênea? Seria uma cromatina condensada. Eu vejo que a cromatina do B, do C e do D, elas vão apresentar pontos bem grosseiros, bem escuros e algumas regiões mais claras. Quanto mais escuro a região, mais condensada, mais enovelada a cromatina ela vai estar. E dessa forma a gente não consegue ver os nucleolos, tá? Então, essa característica da cromatina a gente vai falar bastante nessa foto, dá para comparar todas as cromatinas das células que vão dar origem a uma hemácia. Então, eu começo com uma célula de cromatina frouxa e, posteriormente, eu vou ter eritroblastos com cromatina bem condensada, bem heterogênea. O C, por exemplo, o C, o D, alguns autores comparam esse tipo de núcleo com roda de carroça. É meio que VTZ em nuvem, às vezes, né? Mas a gente vê que ela tem uma delimitação bem certinha, e eles falam que esse padrão de cromatina lembra uma roda de carroça. Bom, então vamos lá. Vamos às fases de maturação, a característica dessas células. Bom, aqui eu tenho o proeritroblasto, então. Quais são as características desse proeritroblasto? É uma célula grande, como a gente falou, a gente começa com uma célula grande até formar uma célula pequena. Ele é a primeira célula da linhagem de hemácias que eu consigo reconhecer devido à morfologia. Ele tem um núcleo redondo. O padrão de cromatina, igual a gente comentou, é um padrão de cromatina fina, desculpa, delicado. E aí eu consigo observar no interior, aqui ó, as duas setinhas amarelas, elas indicam os nucleolos. Como a cromatina é frouxa, a cromatina é solta, eu consigo ver nitidamente os nucleolos. Nesse citoplasma,
eu vejo uma basofilia intensa, então a gente observa que tá bem azul, não é grânulo, parece que tem grânulo, mas não é a basofilia. Por que que esse citoplasma é muito azul? Por que que ele é extremamente basofílico? Porque tá cheio de RNA mensageiro. Lembra quando a gente estudou a formação de hemoglobina? É muito importante entender todo aquele processo de formação de hemoglobina lá atrás, para a gente conseguir entender isso daqui agora. Quando a gente vai formando as proteínas, as globinas da hemoglobina, eu tenho a transcrição e a tradução do RNA, lembram disso? O RNA ele vai para o citoplasma para ser traduzido em proteína. Nesse estágio de formação dessas células, eu já dei início à formação das moléculas de hemoglobina, mas eu ainda não terminei. A hemoglobina é um pigmento vermelho. Eu não vejo nada de vermelho nesse citoplasma. Eu vejo um citoplasma na coloração azul. O RNA, ele tem afinidade pelo corante que nós chamamos de azul de metileno. Por quê? O azul de metileno, ele é um corante básico. Portanto, ele vai ter afinidade com estruturas ácidas. E o RNA, como o nome dele mesmo diz, né? Ácido ribonucleico, ele é uma estrutura ácida, então ele vai corar em azul. Então, o citoplasma da célula é um citoplasma que está cheio de RNA, que iniciou a formação da parte proteica da hemoglobina, e esse RNA, ele vai puxar, né, ter afinidade pelo corante azul. Por isso, a gente tem essa basofilia intensa nessa célula. Já tem algum pouquinho de hemoglobina formado? Muito pouca coisa. Nem chama atenção, nem dá para ver direito, mas alguma coisa já eu tenho finalizado a nível de hemoglobina, tá? Esse proeritroblasto, ele vai fazer mitose e ele vai originar 2 eritroblastos basofílicos, que é o próximo que a gente vai estudar. No final, esse proeritroblasto, ele vai gerar de 8 a 32 eritroblastos ortocromáticos. É bastante coisa. Então, a mitose dessa célula aqui garante, né, a quantidade de células vermelhas no sangue, porque ele vai dar origem a vários eritroblastos ortocromáticos. Mas não só ele, né? Ali a gente tem um conjunto de células que atuam com esse intuito de formar, de garantir o número correto de massas na circulação. O eritroblasto, então, vai formar o que nós chamamos de, o proeritroblasto, então, vai formar o que nós chamamos de eritroblasto basofílico, que é esse aqui da foto. O eritroblasto basofílico, ele já vai ser um pouco menor do que o primeiro, porque o tamanho vai diminuindo. Ele vai ter uma cromatina bem grosseira, é o que a gente consegue ver na foto, bem heterogênea. A gente consegue ver pontos bem escuros, pontos mais claros dessa cromatina. Não dá para ver nucleolo. A relação núcleo-citoplasma, ela até que acaba sendo moderada, né? Ali a gente tem basicamente 1/4 da célula de citoplasma, basicamente. O citoplasma, ele vai ser bem azul. Por que que ele é bem azul? Porque tem bastante RNA. Por que tem bastante RNA? Porque eu já dei início, essa célula já deu início à formação das moléculas de globina, que vai dar origem à hemoglobina. E aí, esse eritroblasto vai dar origem ao eritroblasto policromatófilo, ou eritroblasto policromático, ou eritroblasto policromatofílico, tanto faz. Esse eritroblasto, como o nome dele mesmo já diz, esse poli é de vários, e esse cromatofílico ali é de cor, tá? Afinidade por cor. O que que eu já vejo aqui? Eu já vejo um citoplasma que não é nem azul e nem vermelho. Tem 2 cores misturadas ali. Então, vamos às características dele. Essas 2 cores misturadas indica que já é uma célula que já tem uma grande quantidade de hemoglobina, só que ainda tem o azul do RNA. Então, aqui eu já tenho um eritroblasto com uma grande quantidade de hemoglobina no citoplasma, que dá a coloração vermelha, e também eu tenho uma grande quantidade ainda de RNA nesse citoplasma, que dá essa cor mais azulzinha, tá? Por isso esse nome, policromatófilo, por exemplo. Ele já é bem menor do que o anterior, o tamanho vai reduzindo. O núcleo bem escuro, o núcleo na cromatina completamente condensada, tá? Que a gente chama de padrão de roda de carroça.
Essa cromatina bem condensada, heterogênea, você pode falar condensado, você pode falar heterogêneo, tanto faz como você quer chamar. Esse eritroblasto policromatófilo, ele vai dar origem ao eritroblasto ortocromático. O ortocromático, o que a gente já consegue ver? O citoplasma já está bem mais vermelho do que os anteriores, né? Então, ele tem um núcleo picnótico. O que seria esse núcleo picnótico? A cromatina ela é bem condensada, está bem compactada, está bem escura, né? Porque está bem enovelada. A gente tem citoplasma com uma quantidade maior de hemoglobina, só que, ó, dá uma comparada no eritroblasto ortocromático com esses pedaços de hemácia que tem na foto. Então, embaixo desse eritroblasto, eu tenho ali duas metades de hemácia. A hemácia, ela vai ter uma coloração vermelha mais intensa. Esse eritroblasto ortocromático, ele já tem algo mais para azul, como se fosse uma hemácia com policromasia, só que com núcleo. É basicamente isso que a gente tem aqui. Essa célula, ela não sofre mais mitose igual as anteriores, ela não vai mais dividir, ela apenas vai evoluir para formar uma hemácia. Ela apenas vai sofrer processo de maturação até formar uma hemácia. Só que aí o que acontece? Essa célula, esse eritroblasto ortocromático, geralmente tem um núcleo excêntrico, geralmente a gente vê o núcleo na periferia, e essa célula ela vai passar por capilares bem pequenininhos, capilares que são menores do que essa célula, então ela vai dar uma encolhida para passar nesse capilar, e o núcleo é como se fosse assim, um caroço de abacate. Então pensa nesse núcleo rígido, esse núcleo duro, passando por um lugar estreito, ele não consegue, ele não passa. E aí o que a hemácia faz? É dessa forma que ela expulsa o núcleo. Então, quando a hemácia, quando o eritroblasto, desculpa, ele já está na fase de ortocromático, já produziu todos os RNAs que ele precisava para finalizar a síntese de hemoglobina. Então, ele passa por um capilar pequeno, ele expulsa o núcleo dele e aí ele vai ser transformado em um reticulócito. Ah, mas onde que isso acontece? Isso acontece geralmente dentro da medula óssea mesmo, nos capilares da medula óssea. E esse núcleo que acaba saindo da hemácia, esse núcleo que acaba sendo expulso, ele acaba sendo fagocitado por macrófagos que ficam lá no estroma da medula óssea, por exemplo. E aí, então, essa célula vai dar origem ao reticulócito. A gente já discutiu bastante sobre o reticulócito, né? Reticulócito, porque eu vejo essa rede de RNA. O que vai acontecer com esse RNA? Esse RNA, ele vai ser transformado em globinas, né? Para terminar a síntese de hemoglobina. A gente tem uma pequena porcentagem de reticulócitos no sangue periférico, né? De 0,5 a 1,5, 2%, dependendo do autor. Acima disso, indica que a medula está produzindo, está acelerando o processo de eritropoese. E esses reticulócitos, gente, eles são um pouco maiores do que a hemácia, porque a gente falou, a célula começa grande e até formar hemácia ela diminui o tamanho. Então, um reticulócito, por exemplo, ele pode ser 20% maior do que uma hemácia madura. E a gente pode usar o termo de macrócito policromatófilo. Então, vamos supor, eu tenho um paciente, esse paciente teve uma hemorragia muito intensa, perdeu muito sangue e, diante desse processo, a medula óssea vai acelerar o processo de formação de células do sangue e, além de acelerar, ela vai encurtar esse processo. Se uma hemácia demorava em torno de 8 dias entre o pró-eritroblasto até a hemácia adulta, chegando no sangue periférico, ele vai fazer isso em 5 dias, em 4 dias, por exemplo, ele vai encurtar. Só que daí, nesse processo, o que acaba acontecendo? A gente acaba liberando no sangue periférico eritroblastos, a gente acaba liberando reticulócitos, e o paciente, quando ele tem muitos reticulócitos no sangue, lembra que a gente observa no hemograma a policromasia. Para observar a rede, eu tenho que ter uma coloração especial. E essa policromasia, a gente vê que essas células com policromasia, elas são maiores. Por que elas são maiores? Porque ainda são células imaturas. E essas células maiores no hemograma, sim, elas são, que elas apresentam a policromasia, que são sem reticulócitos, muitas vezes a gente chama de macrócitos policromatófilos, ou hemácia com policromasia, tá? Macrócitos policromatófilos, porque são células grandes e com uma coloração diferente.
E o reticulócito, enfim, vai maturar, também não sofre mitose, e vai formar as hemácias, né? Como a gente já discutiu a nível de morfologia, olhando de lado bicôncava, anucleada, bem flexível, porque ela diminui ali o tamanhozinho para passar em capilares pequenos, depois ela consegue voltar ao tamanho e morfologia normal, muita hemoglobina em seu interior, só que ela não sintetiza mais hemoglobina. Por que ela não sintetiza? Porque ela não tem mais núcleo, ela apenas transporta essas hemoglobinas e dessa forma ela vai carregar o oxigênio. Uma hemácia dura em torno de 120 dias, e aqui eu trouxe um outro autor que fala que para a gente formar uma hemácia, desde o eritroblasto, eu preciso de um tempo de 5 a 7 dias, basicamente. Tem autor que chega a falar em 10, em 13, então por isso que a gente fala uma média de 8 dias para formar as células vermelhas, um paciente normal.